Salve, salve, galera! E aí, pessoal? Sentiram a nossa falta? Peço perdão pela descontinuidade, mas tivemos que fazer ajustes de horários da galera que participa aqui no Boteco. Então vocês vão ver que às vezes a gente vai ter um atraso ou não, mas dentro das nossas possibilidades viremos aqui fazer os nossos botecagens sobre o World of Darkness. Não é à toa que a gente se chama Boteco World of Darkness. E hoje é novamente dia de Caçadores à Revanche, novamente acompanhado do Cris. Cris, dá boa noite aí pra galera. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Estou muito feliz de estar aqui novamente com este tema. Gosto muito de caçadores, gosto muito de falar mal também, mas também gosto muito de jogar. Então, e eu vou falar de um tema assim que eu gosto desde a primeira vez que eu li em um livro que não foi da Revante, e sim de Caçados, mas eu achei eles assim incríveis, então estou muito feliz de estar aqui hoje. Raga, minha voz está boa, porque vocês estão Está me escutando bem? excelente, está ótimo. Inclusive, Cris, eu quero aproveitar esse gancho que tu destes, que, de fato, Caçadores Caçados foi um suplemento de Vampiro à Máscara, mas que fez tanto sucesso que ele veio abrindo espaço para a galera poder jogar de caçador, caçando, essencialmente caçando vampiro, mas depois evoluindo para outros seres sobrenaturais. É um livro incrível. Tu pode falar um pouco mais, Cris? Eu acho que antes da Revanche veio o Caçado. Veio, ele Não, era um suplemento eu de acho que vampiro. ele é anterior à Revanche. Porque assim, mais uma vez eu venho aqui ser a tia chata, falar que este livro de Revanche da quinta edição ele não tem quase nada do Revanche da edição passada, basicamente. É um outro livro isso aqui. É basicamente um cenário completamente diferente. E acabei de ver aqui com o Haga, inclusive, que a gente estava procurando uma ficha de uma pessoa dessa org que a gente vai falar hoje. E já lá no Caçados já tinha uma motivação de caça e um método. Você tinha um motivo porque você está caçando e um método. Então a gente coloca aqui mais ou menos como o drive, né? São as 7 opções que ele te dá, e os credos que são o seu tipo de caça, né? Que é marcial, clandestino, lá, lá, lá. Só que no Caçados ele dá mais opção de método, que eu acho mais interessante. Então, bom, Caçadores Caçados vem como um suplemento de Vampiro à Máscara, eu acho que é da segunda edição, se eu não me engano, Segunda edição. ou terceira, não, não, Segunda. não sei ao certo. Mas é um jogo que ele veio até antes de outros jogos, inclusive. Acho que ele veio antes de Mago, Possivelmente. Vou porque, checar aqui enquanto tu estás falando. porque eu acho que a primeira edição de Vampiro é igual o Antediluvianos. Nunca ninguém viu direito, né? Tipo, tá por aí, mas quem é que jogou aquilo? Então o Vampiro começa a dar um boom maior ali na segunda edição, né? Então, na segunda edição a gente tem dois suplementos muito interessantes, inclusive, de Vampiro Máscara, que é Múmia. Múmia vem como um suplemento de Vampira Máscara, Múmia Maldição, ou é Ressurreição? Não, é Ressurreição, a Maldição é do Crônicas. Então vem Múmia, a Ressurreição e Caçadores Caçados, como suplemento de Vampira Máscara. Eu não sei como Múmia é um suplemento de vampiro, mas ele está lá sendo um suplemento de Vampira Máscara. Então ele inclusive sai antes, se eu não me engano, desses jogos também. Então é, é uma meio que uma volta ali na engrenagem. Em vez de você jogar com um monstro, você vai vir caçar um monstro. Mas é muito engraçado, porque como é um livro dos anos 90, ele tem muitas coisas assim diferentes, inclusive opções diferentes de você ser um caçador de vampiro, porque ele diferente do Revanche, que você caça as trevas, caçadores caçados é para você caçar vampiro, não é para você caçar outra coisa. Uhum. Então, tem uma imagem muito emblemática que eu adoro, que é a de um lobisomem carregando um vampiro com um galho atravessando o coração do vampiro, assim, tipo.
pelas costas, sabe? Então um vampiro, um lobisomem em crinas carregando no braço com um vampiro. Então, você poderia até ser um lobisomem caçador de vampiros. Ó, Embora basicamente lobisomem seja um dos hobbies preferidos de lobisomem, caçar vampiros, ó, Cris, né? encontrei aqui. O Caçadores Caçados foi lançado em 1992 e Mago Ascensão foi em 1993. Acho que saiu até na fim de lobisomem, se brincar. Foi, se duvidar, foi. Que acho que lobisomem e mago é Vou da até mesma checar leva. aqui lobisomem, peraí. Lobisomem, o Apocalipse. Porque o Vampiro a Máscara em si parece que é 91 a 92. Uhum. E 91, Lobisomem, Então, primeira edição. vem aí, vampiro, lobisomem, né? Isso. Caçadores, múmia, e depois vai vir mago, olha só. E vocês achando aí que mago tinha vindo antes de tudo. 2 jogos ainda antes para surgir mago. É Então é isso. isso, é um livro muito interessante que compõe basicamente esse livro novo, porque é basicamente um livro de caçadores caçados que eles colocaram como título de revanche, porque Caçadores da Revanche é um jogo totalmente diferente do que a gente tem aqui. Uhum. É isso mesmo. Então, eu costumo olhar como mais caçados do que revanche. É, de Esse fato. jogo. E eu adoro Caçadores Caçados. Amo, gosto muito. Tenho campanha no BSB. Muito antes de sair, pensar em sair revanche para a quinta edição, a gente já tinha adaptado o Caçados para a quinta edição. Então, gosto muito dessa temática. E passo a palavra ao narrador. Perfeito. Então, depois desse Ao bate-papo, orador, na verdade. depois desse bate-papo introdutório sobre Caçadores Caçados, devo dizer a vocês que nós estamos numa série de vídeos falando das orgs. As orgs, para você que está caindo hoje assistindo o Boteco e o primeiro vídeo de Caçadora Revanche que estamos pautando aqui, nós estamos falando de orgs, e orgs são organizações de humanos, de mortais, que são ao mesmo tempo antagonistas de todos os seres sobrenaturais, vampiro, lobisomem, mago, tarará e tal, mas também antagonistas dos caçadores. O que difere os caçadores à revanche dos caçadores das orgs? Porque os caçadores à revanche, eles têm ímpeto, eles têm alguma vontade de ter realmente reivindicar o mundo da mão dos seres sobrenaturais. Eles querem restabelecer o equilíbrio que antes eles acham que tinham. Já as orgs têm agendas, têm objetivos exclusivos da instituição ou de alguém que está no comando delas. E não vai ser diferente com a org de hoje, que é a org Arcanum. A org Arcanum é uma org acadêmica. Olha só que interessante. Vamos ler agora a parte introdutória dela. Arcanum é talvez a melhor e mais conhecida até e bem-sucedida das orgs acadêmicas, com um pedigree remontando aos tempos vitorianos e uma rede extensa de casas de capítulo através dos vários continentes. O Arcano é possivelmente a proeminente agência de descobertas sobrenaturais no mundo hoje, ou pelo menos no Oeste. De fato, Arcanum, como uma organização, é o próprio modelo da sociedade de ocultistas eruditos, seus agentes refinados, bem estabelecidos nas localidades deles e, em alguns casos, comprometidos pelas muitas entidades que a organização pretende observar. E essa observação está no centro da missão da Arcanum: operar, mais ou menos, de acordo com seu código autoimposto de conduzir conhecimento como a sílabus. O arcano se devota a descobrir, a aprender e ao acúmulo de conhecimento. Seus membros, geralmente indivíduos bem educados de meios, com o ocasional indivíduo notável, mas desprovido, elevado via apoio, ou seja, eles costumam se apoiar. São, no mais, importantes
observadores e estudantes com um desejo insaciável para saber mais. Tal como acontece com grande parte dos esforços da Arcano, a Org tem uma hierarquia informal de onde seus interesses se encontram, o que geralmente se distorce para a prática de magia e da presença dos espíritos dos que partiram. Essa hierarquia muda, mas não com frequência, geralmente após uma grande assembleia de membros de alta fileira e estimados líderes de casa de capítulo que a consideram logo após muito debate e discussão sobre achados de uma década. As rodas da academia do ocultismo giram lentamente. Na fundação da classificação da Arcano como uma org é como ela funciona no sentido prático. Deixe de lado por um momento as suas lutas internas sobre o que fazer com seus vastos anais de informação. Basicamente, é uma sociedade secreta fundada por indivíduos de extrema riqueza, emparedando as suas descobertas de benfeitorias do mundo e até uns dos outros, pelo bem de nada além do que regozijar-se no acúmulo de conhecimento. Essa é a chave para a frustração de muitos caçadores com a Arcano. Imagine o bem que a Org pode fazer se ela usasse as suas descobertas, para não mencionar a sua riqueza, para fazer recuar o véu da noite, ao invés de se achatar nas costas do quão ousada e esperta ela é. Cris, sabe uma referência audiovisual que eu tenho para meio que encaixar a Arcano no estereótipo? Te lembra da série do Highlander? Em alguns dos episódios, eles revelaram uma sociedade secreta de observadores dos Highlanders. Eles pegavam registros ou coisas que de alguma maneira fizeram parte da existência dos Highlanders identificados por eles, e eles passavam a criar museus e registros que traziam grandes informações para eles. E eles sempre priorizavam esse acúmulo de conhecimento ao invés de tomar alguma atitude interativa com os Highlanders. E aí eu meio que lembrei isso e fiz esse paralelo com o Arcano. O que tu acha? Acho que cabe muito bem, porque basicamente quando você coloca o olho no Arcano, você entende que é um grupo de ocultistas que se reúnem ali não só para mexer no oculto, mas para entender o oculto. Então, outra referência que eu vejo muito do Arcano, já acho que das últimas temporadas de Supernatural, quando eles descobrem um bunker, que eu acho que era do pai ou do avô dos Winchester lá, que era um bunker antigo, acho que muito provavelmente voltado ali para a Segunda Guerra, pelo tipo de maquinário que tinha. E com muitas coisas do oculto, assim, sabe? Tipo uma biblioteca, registros. Então, o Arcano é um pouco meio que isso. Você pode pegar até também ali no... Embora possa ser muito mais associada à Segunda Inquisição ou à Inquisição do que o Arcano, no filme Van Helsing, quando Van Helsing vai para o Vaticano, e aí eles dão esse para um subsolo lá com o padre, e aí vai mostrando os monges ali, e outras, não só apenas monges cristãos, mas pessoas que entendem do oculto fazendo testes com coisas, estudando aquilo, para meio que decifrar o que são aquelas potencialidades das trevas. Então, eu acho que faz sentido. Sim. E aí eles têm um adicional, porque diferente dessa sociedade que eu não consigo lembrar que compõe o cenário de Highlander, o Arcano, como você mesmo diz, eles se enveredam pelo ocultismo, eles gostam de assimilar esse conhecimento, e vocês vão ver ao longo dos textos que eu vou partilhar aqui, alguns deles acabam também praticando a magia. E aí é isso que causa um pouco de desequilíbrio de interesses internos e também causa um pouco de incômodo nos caçadores jogáveis de Caçadores à Revanche. Por quê? Ainda agora eu li no texto que os caçadores de Caçadores à Revanche lamentam a quantidade de conhecimento que Arcano tem e não faz nada para promover a caçada dos seres sobrenaturais. E quando eles descobrem que esses integrantes da Arcano também são usuários de magia,
causa também um desconforto neles. Imagino eu que eles devem se perguntar, peraí, a gente não tem que caçar eles também? Olha só o conflito. O que tu acha, Cris? Os famosos caçadores caçados, não é É. na verdade, não, nós estamos caçando sobrenaturais, nós estamos caçando outros caçadores. Eu acho que faz total sentido. Para ambos, né? Tanto pro Arcano, que tem esse propósito, se adentrar ao oculto e, e descobrir mais sobre ele, quanto um caçador que está caçando o sobrenatural, se deparar com um humano fazendo coisas que são sobre-humanas ou não naturais, fala, ué, né? Meio que... Tem no livro A Revanche, tem um texto que é de um cara, que é um caçador, falando justamente uma coisa sobre isso. Tem um caçador deles, que é um mago, que é um desperto. Ele fala, às vezes eu me pergunto, será que é certo não caçá-lo? Embora ele esteja aqui nos ajudando na mesma luta que a gente, mas ele não é igual a nós. Então, são conflitos interessantes de você explorar, de se ter dentro do jogo. De se fazer esse questionamento, né? Porque Exato. é isso. O Arcano, eu vou falar mais pra frente, mas eu posso dizer basicamente que eles não têm escrúpulos. Eles vão fazer aquilo que é preciso que eles façam para agarinhar conhecimento. Exato. Inclusive sobre, acho que no Caçadores Caçados 2, tem uma parte que fala que um cara do Arcano e um cara da Sociedade de Leopoldo entraram em uma comunidade, aquelas comunidades indígenas da África, né, de povos originários. Apenas o cara do Arcano conseguiu sair vivo de lá. Porque é isso. Eles não estão lá para questionar, para matar, para parar as trevas. Eles querem entender as trevas. Exato. Então, o caçador da Sociedade Leopoldo falou, preciso parar isso daqui porque não é de Deus, né? Aspas aqui. E o Arcano falou, interessante, vou copiar. E registrou aquilo ali. Então, só não saiu vivo de lá. É basicamente isso. É isso aí. Então, depois dessa introdução sobre nossas percepções que temos sobre a org Arcano, vamos avançar aqui no conteúdo e pautar a forma como eles operam. Estruturada, deixa eu até dar aqui uma focada para vocês acompanharem. Estruturada como uma organização matriz, Arcano consiste em grupos com base geográfica ou pessoal, assim como de campos de estudo particular. Por exemplo, uma casa de capítulo existe em uma certa localização e consiste em indivíduos específicos, enquanto que nos campos em geral de estudos herméticos, arqueologia ou parapsicologia incluem membros de todo mundo. A própria Arcano não é o que seria tradicionalmente considerada como uma sociedade secreta, mas ao invés existe ao aberto, mesmo se membros individualmente escolhessem ocultar as suas próprias participações. Uma universidade pode ter um capítulo, por exemplo, ou uma cidade específica pode ser o lar para uma casa de capítulo maior. Geograficamente, as casas de capítulo são as instalações mais proeminentes e prestigiosas no alcance da org. Debaixo dessas estão as colônias, as quais são efetivamente de casas de capítulo menos permanentes ou casas de capítulo que ainda não alcançaram a sua própria autonomia e resposta à cadeia. Um grupo de indivíduos eruditos da Arcano é conhecido como alojamento. Gente, eu estou aqui trazendo expressões que foram traduzidas por mim, não faço ideia como a Galápagos colocou. Se vocês quiserem pegar expressões mais oficiais, vão lá no livro da Galápagos. Eu estou aqui fazendo a minha própria tradução, tá bom? Mas vamos em frente. Os próprios membros eruditos são chamados de arcanistas. Condizente com uma sociedade de ocultismo, as fileiras da organização consistem em uma quantidade de hierarquias misteriosas e frequentemente conflitantes em facções internas. Os níveis de avanço marcam a jornada de cada arcanista, de neófito a ancião e em até o grão-chanceler.
O estado do Grão-Chanceler fica localizado na sede na Inglaterra. Olha só essa base. No Van Nevar Hall, a residência ancestral do membro fundador Benjamin Holmescroft. Só faltou quase dizer que é Lara Croft, o pai da Lara Croft. Mas bora lá. Como alguém pode ver, o arcano aprecia grandemente as estruturas, títulos e ordem. As casas de capítulo existem sempre que uma preponderância de fenômeno sobrenatural consiste, significante e observável a esmerecer, incluindo tais lugares como Viena, Nova Delhi. Eu suspeito que Viena não foi à toa, mas bora lá. Nova Delhi, Washington, capital, Berlim e uma casa de capítulo excepcionalmente segura no Cairo. Uma colônia pode florescer sempre que tal fenômeno ainda tiver de demonstrar a longevidade, e um alojamento pode visitar qualquer outro lugar algo de estranho que aconteça para investigação adicional. Em termos de operações atuais, Arcano emprega uma variedade de métodos não tradicionais, ou pelo menos métodos em gritante contraste com táticas mais diretas de outras ordens. Os arcanistas captam muito da observação e posteridade, pesquisando fontes primárias e secundárias, e às vezes até quebrando e entrando para coletar e pesquisar sobras do covil de uma criatura. Onde eles podem se arriscar chegando próximo de criaturas de ocultismo, os membros coloquialmente hábeis da Arcano preferem a engenharia social. Os indivíduos sobrenaturais podem ser vaidosos ou até solitários, e com frequência não percebem o quanto eles se revelam nas mentes deles à presa. Especialmente se eles não conhecerem essa pessoa que está na realidade observando-os. Abre aspas, deixe-me lhe comprar uma bebida, fecha aspas, diz o vampiro, e procedem para amarrar a presa deles em um véu de mistério. Tudo isso enquanto o arcanista faz anotações mentais e assiduamente evita o contrato social. Gente, eu quero retomar aqui uma fala Contato visual, não é contrato social. Desculpa, contato visual, obrigado. Isso aqui é uma boa dica para você não ser pego por dominação. Nunca olhe nos olhos. Aproveitando uma fala ainda agora do Cris, lembra que vocês escutaram falar a diferença de dois caçadores, um da Arcano e outra da Sociedade de São Leopoldo, entrando em um local de ocultismo e somente um retornou? Exatamente, ficou bem expresso aqui nos textos. Eles só têm interesse de absorver conhecimento e eles vão realizar uma engenharia social para chegar o mais próximo possível daquelas criaturas que eles querem observar. E aí faz todo sentido eles não terem uma estrutura amplamente absorvida por seus membros. Ela varia de local para local, de pessoa para pessoa. E quem banca a casa é quem dita as regras. Cada um tem a sua forma de chegar junto, nas criaturas sobrenaturais. Então, em termos de operação, depende da referencial adotado, e é isso que vocês têm que ter em mente na hora que potencialmente forem usar alguns integrantes da Arcano ou até uma casa de capítulo dentro da sua cena de jogo. Cris, seus comentários. Eu acho eles maravilhosos. Vocês me desculpem aí, mas quem não concorda com esse tipo de jogo, né, dentro do próprio jogo, né, porque o Arcano, ele pode, mesmo que, né, ele é uma org que é para ser usada contra você, mas tem aqueles jogadores ou narradores que gostam de inserir isso para dentro do jogo como se fossem jogadores jogáveis mesmo. Então, você jogando no seu grupo de caça, tendo um arcanista, esse cara, em algum momento, ele vai ser um problema para você, né? Porque ou ele vai sabotar o grupo, ou ele vai roubar, como diz, pegar a quest da galera, né? Pra ele ali e levar o prêmio. Porque é isso. Eu gostei que eles deixaram no padrão mesmo do criador,
que é o. Deixa eu ler o nome dele aqui, é um nome difícil. O Lara Croft lá. É o Benjamin Craft. Holmescroft. E ele fundou Arcana, segundo o livro de Caçadores Caçados, em 1885. Ele já era um ocultista. Ele era de uma ordem hermética do nascer do dia, então ele já tinha um lugar de conhecimento do oculto. Eu acredito que ele deva ter reunido tudo que ele conseguiu dessa ordem dos conhecimentos dele e fundou ali a sua própria seu próprio grupo de pesquisa. Posso dar um palpite de que talvez ele seja um feiticeiro. Uhum. Porque ordem hermética, ela te leva para onde? Casa de Hermes, né? Então, lá na casa de Hermes, eles trabalham muito com essa galera que não é um desperto, mas é capaz de fazer magia. Que são chamados ali de feiticeiros. Mas para dentro dos jogos de mago, eles têm um nome específico chamado de acólitos. Então, acredito que ele tenha sido um acólito de alguma dessas subcasas da Ordem de Hermes ali. E sendo tratado ali como um magista de segunda classe, ou até terceira. Então, via que não ia despertar mesmo, não ia ter futuro ali. Seria um adormecido para sempre. Adormecido é quem não faz magia desperta, que não é mago, né? A famosa mágica com K. Então, ele pegou os paninhos de bunda dele, os pergaminhos, as poções, falou, vou montar meu próprio grupo, e vai ser muito mais legal. Então, é basicamente a história do meu canal de RPG. Eu tentei jogar em vários canais de RPG, não consegui fazer jogo, montar meu próprio canal de RPG. É isso daí. E vai ser muito melhor do que de vocês. E aí é isso, ele montou o Arcano. E assim, gente com dinheiro, né? Gente com dinheiro faz coisa. Então, ele não montou ele no porão da casa dele, né? No 3 prateleiras e uma mesa, não. É um cara com dinheiro, montou uma propriedade. E aí você pode pegar muitas coisas de uma boa referência em Sandman. Não tem aquele cara que prende o Sandman lá Uhum. na seriado? Então, ele era um ocultista e tinha uma galera ali na casa dele que ia fazer coisas do oculto. Então, você pode pegar o Holmescroft aí como um cara desse. Uhum. Que, né? Ainda mais. Gente. Em Londres, deixa eu ver aqui se foi fundado É, em Londres. é, é Sabe? no não sei o que, Van de Van Hall. Hum, Não, não fala organizando Londres. para mudar em... Mas Só, eu acho que é Europa, eu acho que não é não, Estados ele Unidos, diz que é não. Inglaterra, no Vanevar Hall. Vou já pesquisar aqui na internet onde é que fica esse hall. Mas continua. Então, você pega ali, pode pegar como referência o seriado Penny Dreadful, que também tinha é uma época vitoriana, então tinha aquele boom do ocultismo, e as pessoas se reuniam ali, principalmente na primeira temporada de Penny Dreadful, eles abordam isso, que o Dorian Gray vai com a Vanessa Ives numa reunião ocultista na casa de alguém célebre, sabe? Acho que se eu não me engano, o chefe do museu de Londres. E ali ela é uma médium, né, poderosa, mas não trabalha tão bem a sua mediunidade, é possuída por um espírito lá. Então tem muito esse negócio da alta sociedade procurar um, um lugar, né, para, vamos né, observar o oculto e tal. Então, seria muito fácil ele conseguir vários interessados ali da alta sociedade inglesa para se adentrar numa furada dessa. Embora o Arcana não tenha sido uma furada. Mas, geralmente, nesses filmes sempre dá muito errado, né? Quando você vê uma sociedade secreta, sempre tem um negócio de passaram do limite. Que eu não acho que seja o caso do Arcana. Eu acho que eles são muito bem
sucedidos, assim como a Segunda Inquisição, quer dizer, Inquisição, né, a Sociedade de Leopoldo, com a Inquisição, foi muito bem sucedida e conseguiu se manter ali na encolha durante muito tempo, até criar a segunda onda de Inquisição, que aí vem a Segunda Inquisição. Eu acho que o Arcano, embora seja mais novo, né, porque a Inquisição ela vem aí tem pelo menos 500 anos, o Arcano tem quase 200, então acho que nem isso. É 85 para 85, 100. Para 25, 120 anos. Uhum. Então, mas ainda assim tá inativa, né? E no livro de Caçadores Caçados 2, inclusive, eles dão uma vantagem muito interessante que eu até peguei para minha mesa, uma qualidade, que é você ganhar uma bolsa do Arcano para você poder se manter. Eles pagam seus estudos. Quer dizer, eles têm várias qualidades, inclusive, eu achei bem interessante. Ajuda de custo. Você pode pegar aí como uma qualidade de dois pontos. Você possui uma bolsa de pesquisa de prestígio em alguma universidade ou centro de pesquisa. E isso o libera do fato de precisar, sim, ter um emprego regular. Então, basicamente, aqui o Arcano financia você para você pesquisar coisas para ele. Então, eu acho isso muito legal de você colocar como um NPC que está infiltrado no seu grupo de caça, por exemplo. Que é aquele cara que sabe de coisas. E aí, no futuro, você descobre que ele é da Arcana, sabe? E ele está ali sendo financiado pela Arcana para estudar para ele. Então, eu acho isso muito legal. Sim. Aí você ganha basicamente ali entre 1.500 a 2.000 libras por mês. No caso é euro aqui, né? Porque Sim. como é um livro mais. Não, mas eu li esse euro também. Eu acho que o símbolo aqui é euro e eu não sei dizer se é euro. Eu só conheço real, nunca peguei num dólar. Então é isso. Então tem uma parada muito de investimento deles, assim, porque Sim. é isso. Como eles não têm escrúpulos e eles querem o conhecimento, eles não vão catear um dinheiro ali para pagar um cara para estudar e recolher coisa para eles, entendeu? Não vão passar a cestinha do dízimo lá na igreja, pedindo ajuda para a igreja, que na verdade é para financiar a arma para caçador, para ter recurso. Não, ele pá. Porque assim, quem é líder, quem vai ser líder de uma organização como essa? Gente que tem muito dinheiro. Não vai ser o Zezinho da esquina que tem uma distribuidora e acha que é um rico que vai ser taxado aí pelo Pix, né? É isso. Então é um cara que toma dinheiro. Pá, pá. Certamente pessoas que têm muito mais do que recurso 5, tá ligado? É recurso 7 aí. Não existe no livro, mas seria como um investimento também. Tenho recurso aqui para que eu quero. Isso vai me dar retorno. Vou ter vida eterna. Traz um vampiro ali para ele vai me abraçar. Quero o segredo da imortalidade. Ou quero o feitiço da vida. Quem não sabe o que é o feitiço da vida é quando a pessoa morre e ela é transformada em múmia. Tá? Ela fica imortal. Então é isso. O quanto isso vale para um ocultista? Tudo. Uhum. Eu quero aproveitar também agregar uma outra característica que eu enxergo na Arcano. Vocês devem ter percebido, quem assistiu as outras orgs, os vídeos que a gente falou das outras orgs, elas estão de alguma maneira ligadas através da First Light. Sociedade de São Leopoldo, aquele departamento do FBI, aquela outra entidade que lida com seres sobrenaturais, eles fazem parte dessa coalizão de orgs. A Arcano, ela praticamente está sozinha pelos todos os motivos que a gente acabou de falar aqui e que o Chris acabou de comentar. Ela prefere operar de forma sozinha. E isso não faz com que ela seja menos forte. Faz com que outra entidade tão forte quanto que opera
de formas diferentes que a Segunda Inquisição opera. Enquanto que a Segunda Inquisição está de fato caçando para talvez destruir, Arcano não tem esse foco de querer destruir. Ela quer acumular conhecimento. Então, se vocês forem pegar Arcano, lembre-se, ela não faz parte dessa grande coalizão da Segunda Inquisição. Ela opera de forma individual. Cris, quer agregar? Nossa, eu super faria uma mesa de Arcano. Só pra foder esse minha empresa. Só pra... Pá, vamos ferrar esses caras aqui, entendeu? É Até, isso, cara. pode falar. Pode falar. Até Pode falar. porque, em um dado momento, eles vão entrar em conflito. Enquanto que, talvez, por exemplo, uma sociedade, Leopoldo, que tu comentaste agora, que vai querer destruir alguma coisa, sei lá, pecaminosa ou sei lá, dos vampiros, o Arcano vai querer guardar. Olha aí o conflito estabelecido. Tem um filme que eu assisti recentemente, que é muito interessante, que é O Exorcista do Papa. Não sei se você já chegou a assistir. Uhum. Que é com o Russell Crowe, que já tá tipo, bem coroão, assim. Ele vai fazer um exorcismo lá na Espanha, numa igreja que ficou para uma família, e aí eles descobrem muitas coisas que a igreja guardou, né, pro Vaticano, então era o lugar do Vaticano e tal. Então, algo que para mim não faz sentido. A gente que é narrador, a gente tem que explicar uma coisa. Sempre que a gente está assistindo alguma coisa, principalmente a gente que é narrador de Mundo das Trevas, a gente está tentando pegar uma referência ou encaixar uma referência do que se encaixa ali em Mundo das Trevas, principalmente nesses filmes de terror, suspense, sobrenatural. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui é altamente um lugar do Arcano, não seria um lugar que a Inquisição estaria, porque tem um frade que se prendeu com a chave, que abriria uma porta para o inferno, tem um pergaminho, não sei o quê. Isso é muito Arcano, coisas que Arcano gostaria de guardar e ter acesso para si. Então, é isso. Em vez de destruir o Arcano, ele quer conservar. E faz total sentido, porque é isso, são pessoas que. Ah, são pessoas que têm um pouco meio de desapego da humanidade, sabe? Uhum. Então, isso faz muito. Fica muito melhor nessa edição que não trabalha com a humanidade do caçador. Eu já falei isso, inclusive, aqui na Org da Sociedade de Leopoldo, que na ficha de Hunter não tem um marcador de humanidade. Né? É um humano que ele vai perder a humanidade ao longo da caçada, porque é isso. Diferente de se pegar a ficha de um humano que saiu no suplemento de aquele livro que saiu do V5, o segundo, eu esqueci. Não, Qual? o segundo, o Companion. Ah, o O Companion Companion. que vem com Ravenous, Isso. Salubre e Tizimice. Ele também dá para você jogar como humano e como carniçal. Tanto o humano quanto o carniçal, eles ainda sofrem a penalidade da humanidade, né? Está dentro do jogo de vampiro. Esse jogo aqui, ele não vem como um suplemento de vampiro, como eu vi muita gente falando por aí, que o Hunter, quinta edição, é um suplemento de vampiro. Ele não é um suplemento de vampiro, ele é um cenário à parte. Ele não está aqui como o Caçador Caçado veio, por exemplo. Então aqui a gente não tem o sistema de humanidade igual o Mago Ascensão não possui. O Mago Ascensão não possui um sistema de humanidade. Então, você vê magos fazendo atrocidades ali, né? E que a humanidade desceria como uma calha, água na calha ali, ou num ralo. Então, o arcano cabe muito gostoso aqui, que você não vai se preocupar em, porra, matei alguém, vou ter que fazer um teste de humanidade aqui. Como nos livros antigos vinha, porque eles estão atrelados a vampiro, e vampiro tem a pool ali da humanidade. Então, é muito legal você fazer coisas que não, né,
Poxa, kkk, vou sofrer aqui, vou ter que fazer um teste, vou perder a humanidade, posso perder o personagem, porque ele tá fazendo coisas muito absurdas aqui, né? E a humanidade no V5 ela escorre como água também, a depender do teste que você fizer e de quanto você tem de humanidade. Então acho interessante. No meu jogo eu gosto de trabalhar com a humanidade. Eu acho que faz sentido para mim. Eles ainda são humanos e eles ainda precisam sofrer consequências de atos que são inumanos. Mas é no meu jogo, né? O livro não te obriga a fazer isso. Então, certas orgs ficam muito melhores de trabalhar nesse sistema do que nesse sistema de humanidades. O arcano, principalmente, porque é uma galera que tá buscando. Então, vai ter cara que vai querer ser abraçado, vai ter cara que vai querer beber sangue de vampiro para continuar aí vivendo por muito mais tempo. Vai ter cara que vai tentar um despertar, então como é que faz para me tornar um mago? Eles trabalham com o sistema de feitiçaria. No próprio Caçadores Caçados 2, a trilha mágica que o arcano trabalha, eles possuem fenômenos psíquicos, e você pode escolher, que é basicamente você ser um médium e trabalhar com telecinese, telepatia, coisas desse tipo. E o feitiço principal deles ali, a trilha mágica, que é a númina, né, como eles dizem, é a alquimia. Então tem alquimia lá para você poder trabalhar com seu cara do arcano. Faz total sentido, né? Do oculto. E tem umas fórmulas muito interessantes, quer dizer, umas poções muito interessantes, porque eles não dão o detalhe de como você fazer a fórmula, basicamente. Então, você pode pegar ali a adaptação da fórmula do vampiro, o ritual de vampiro. Então, você vai, né, nome do ritual, lá, quanto tempo, e você aplica. Ou sangue ralo também, mas sangue ralo é mais escroto, né? De você fazer as fórmulas de alquimia de sangue ralo. Porque não é alquimia de sangue ralo, não é alquimia, né? E você faz o efeito. Então, acho uma parada legal de ser adaptada do Caçadores Caçados 2 pro Arcano. Por exemplo. É isso, meu amigo. Show. Joguem de Arcano, gente. É isso. Então, dando continuidade aqui à nossa leitura do conteúdo, agora nós vamos pautar o programa de estudos da Arcano. Sim, eles têm um programa de estudos. E observem que são ao todo 5 itens. O primeiro item do programa é: Arcano é uma organização dedicada à perseguição do conhecimento pelo seu próprio bem. Nós, os membros da Arcano, buscamos o nosso próprio entendimento e o entendimento de nossos irmãos e irmãs, e basicamente desejamos ajudar no entendimento de toda a humanidade. Galera, eu preferi adotar a expressão entendimento para não acabar usando outras expressões que possam ficar ruins e problemáticas aqui. Mas saibam que é no sentido deles ascenderem com o conhecimento acumulado, tornarem-se seres de alguma maneira elevados e melhores por esse conhecimento. Próximo item. Item 2. Arcanum postula que existe um outro mundo, um no qual o sobrenatural e o mundo mitológico se conjuntam com o nosso, e que é o nosso dever compreender seus segredos. Nós devemos buscar esse conhecimento nos lugares de mistério através das páginas da história e no conhecimento de todas as pessoas. Como os antigos compreendiam, então, um dia, nós deveremos compreender. Item 3. Arcano acredita que somente através dos estudos e aprendizado se pode alguém separar o fato da ficção, e pode a mera superstição ser tosqueada da verdade sobrenatural. Os mitos e os folclores falam de verdades maiores, e é através do estudo e investigação diligentes que essas verdades maiores podem ser reveladas. Esse item especificamente me lembra o Fox Mulder mostrando algumas coisas para Dana Scully na primeira temporada de Arquivo X. Próximo item.
Arquivo X cabe muito pra um galera do Arcano. Muito. Próximo item, 4. Arcanum existe para aprender e não para manipular. Nós somos observadores objetivos e não juízes. Arcano não avalia a moralidade do simples sobrenatural na luz do fato de sua existência e nem toma qualquer ação contra o sobrenatural baseada em qualquer sistema predeterminado de éticas. O que Arcano estuda... quinto. O que Arcano estuda e aprende, ela assim o faz em seu próprio benefício. Os recursos da Arcano não são para serem compartilhados com qualquer outra pessoa de fora da Arcano, e nem o precioso conhecimento ganho por nossos estudos ser espalhado sem o consentimento do comitê executivo. Quando for a hora, nós deveremos ensinar os outros. Por agora, é o nosso dever salvaguardar esse conhecimento, protegê-lo de uma humanidade que ainda não está pronta para recebê-lo. Cris, o que tu achaste desse programa de educação da Arcano? Olha, acho que a gente tem que voltar em tópico por tópico para fazer um check aqui, né? Eu acho que o número 1 é ok, é isso mesmo. Eles querem ser e estar acima, né, do básico, né? Porque, assim, a Arcana, ela tem conhecimento do mundo lá fora. Diferente da maioria das outras orgs que trabalham com achismo, Arcana, ele trabalha com certezas. Então, eu vou pedir um tempinho a mais para você hoje, que eu preciso ler um complemento do Caçadores Caçados, que traz coisas sobre o Arcana que eu acho muito interessante a gente colocar aqui. Porque como eles surgiram lá, então tem muito mais coisa, mais profundidade lá. Então, assim, eles sabem do que existem lá fora. Não é um tipo de grupo de caçadores que trabalham com suposições, eles trabalham com certezas. Então, eles sabem que existem os vampiros, eles sabem que existem os espíritos, eles sabem que existem os metamorfos, eles sabem que existem as fadas, eles sabem que existem os magos. Eles têm um conhecimento maior sobre isso, porque eles estudam isso. Eles não estão ali para destruir evidências e provas. Pelo contrário, eles estão ali para recolher evidências e provas. É meio que isso, entendeu? Então, o fato deles saberem fazem com que eles tenham o desejo de serem ou estarem acima. Então, muito provavelmente, um arcano ele vai ter aquela motivação, o drive dele de eu quero ser um sobrenatural, que é aplicado no Hunter quinta edição. Isso é muito arcano. É um pouco... Eu não vou dizer que é inveja e quero ser no lugar de inveja, sabe? Embora seja relacionado à inveja, essa motivação, esse drive, mas é um pouco isso. Eu quero ter isso, né? Eu quero ter essas possibilidades. Então, dá para você criar muitas possibilidades, inclusive com vampiro, com fada, com mago, que podem te colocar nesse lugar de um passo à frente para você ser um sobrenatural. Cheque 1, ok. O 2, né? Basicamente, ali, eles têm conhecimento que existe esse mundo, um conhecimento mais acadêmico, não um conhecimento religioso, o que muda muito a nuance, né? Porque, assim, gente, vamos ser muito sinceros. As 3 orgs principais dentro do Hunter, na minha visão, a religiosa, a acadêmica e a governamental. Então, cada uma tem um olhar muito diferente para um mesmo tipo de situação, né? E Arcano, ela passa a linha, ela vai mais ao profundo, ela estuda mais, então é isso. É um cara que tem um conhecimento sobre o culto muito maior do que o cara da religião, que tem um viés muito fechado. E a governamental, né, é algo muito mais para fazer testes com aquilo e depois ser destruído. Então,
acaba meio que não tem uma profundidade tão grande quanto a religiosa e a arcana. Então a gente está falando aqui da FBI, né, que é a ORCIA, não sei qual é a do livro exatamente, a org religiosa, a org governamental mais importante, Segunda Inquisição, com Sociedade de Leopoldo e Arcano. Então, assim, os que vão mais profundamente dentro do oculto é Arcano e Sociedade de Leopoldo, mas o Arcano está em disparada justamente pelo fato de você querer saber mais, você querer entender mais. É isso. Como o exemplo dito lá dos dois caçadores na África. Só um voltou, o outro falou: isso daqui não é do meu mundo cristão, vou tentar destruir isso daqui, e ele foi destruído primeiro. Enquanto provavelmente o Arcano deve ter destruído, anotado como foi a destruição do próprio caçador da Sociedade de Leopoldo. Então, essa fusão de mitologias e, e elas serem reais, né? Você pegar e falar a lenda do Drácula, por exemplo. Então, eles podem muito bem ter ido lá na Transilvânia e ter descoberto que o Drácula é uma linhagem de um clã de vampiro chamado Tizimice, sabe? E, e ter mais esse conhecimento do que as outras próprias. Eu tô pegando só esse exemplo, que é um exemplo mais fácil, né? Que é dado, né? Pra quem não sabe, dentro de Vampiro à Máscara, o Drácula vem de uma linhagem ali dos Tizimice, que é um clã de vampiro originário ali daquela região da Transilvânia. Então, o Drácula é um Tizimice. Então, cheque 2, como os antigos compreendiam, então nós devemos compreender. Então é isso, vamos pegar conhecimento e assimilar isso e colocar aqui para a gente ver o que bate e o que não bate. Cheque. Acho que está dentro muito do que a ordem coloca mesmo. A número 3 aqui. O Arcano acredita que somente através dos estudos e aprendizados alguém separar o fato da ficção. Então, é basicamente meio que a gente falou aqui da número 2, né? Ele meio que se complementa. Então, vamos a campo, vamos estudar, toma o meu dinheiro aqui, traz o que eu preciso saber, e é isso aí. Então, basicamente, a gente precisa estudar para ter certeza, então eles vão fazer esses. Como é que era o nome que estava ali das casas do Arcano? Eu chamava de casa de capítulo. Casa de capítulo. Então, é basicamente, você entende que ela funciona muito como uma capela tremenda, Isso. né? Se você for comparar, é um lugar de estudos. Então você vai ter um lugar ali numa cidade que você se reúne com outras pessoas do Arcano e vocês vão trazendo conteúdo, e vocês vão estudando e vocês vão trocando. Então, você tem uma casa de capítulo ali, eu queria falar uma biblioteca, né, cara? Mas uma biblioteca do Arcano é em um lugar, aí vamos de casa de capítulo. Você se reúne para buscar informação, coletar informação, o que é mito, o que é fake, o que é fato, e ali a gente vai, né, trabalhando. Todo vampiro queima a luz do sol? Aparentemente não, né? Estamos vendo aí outros vampiros que têm possibilidades de andar na luz solar e não pegam fogo. Veja aí, né? Trazendo a paralelo com o sangue O ralos, sangue né? ralo. Então eles não têm o mesmo dano ao sol como um vampiro pleno, mas eles são vampiros. Mesmo eles não sendo iguais, eles estão na categoria de vampiro. Eles têm sangue, eles têm presa. Então, é isso, né? Esse fato já não é mais tão fato assim. Agora tem umas fakes aí. Então, o Arcano pode saber disso. Então, conhecimento. Inclusive, se você pega, eu acho que é em recursos dos limiares, deixa eu confirmar aqui. Limiares, poderes limiares. Eu acho que está em recursos, que é biblioteca. Então, que é das possibilidades que a gente possui, né, de benefícios ali do caçador. Então, obrigatoriamente,
vocês têm, se você é um arcano, você tem que ter esse limiar. Se você é um cara que tem conhecimento, para atrair conhecimento, você tem que ter biblioteca. Porque biblioteca para um arcano é tudo. Então, cheque, né? De fato e feito. Número 4. O arcano existe para aprender e não para manipular. É aquilo que a gente falou, é aquilo que já está no texto. Né? O cara lá, o vampiro, vai fazer a vítima e o arcano está no bar. Então, ele vai anotar tudo aquilo que o vampiro está fazendo. E sinto muito, antes ele do que eu. Eu preciso levar o conhecimento. Né? Então, o arcano vai levar o conhecimento de como básico, né? A gente está falando de vampiro aqui porque acho que é um tópico mais fácil da gente falar, é mais conhecido. Então, todo vampiro tem um método de caça. Né? No V5 a gente vê ele como predador. Né? Antes não tinha exatamente isso. Era meio freestyle, mas todo vampiro caçava. Agora, na quinta edição, a gente tem um método de como um vampiro caça. Então, a gente pega aqui, por exemplo, a sereia, né? Que é aquele vampiro que tem um subgrupo. Então, ele chega ali numa festa à noite, tem um subgrupo dela. Então, ela vai pegar alguém ali do subgrupo que a adora, tem interesse por ela. E aí, o arcano tá ali naquela mesma festa e ele tá notando tudo que aquele vampiro tá fazendo. Então, ele não tá ali para parar aquilo, ele tá ali para aprender com aquilo. Então, cheque com o nervo da história. Então, faz parte disso. Não intervém. A não ser que seja com você, outra história. Ou com um pilar seu, outra história. Mas se é com alguém random, um NPC, na sua própria existência, colete os dados e tragam pra gente. Então é isso. Não, a gente não tem essa coisa da moralidade humana. Ah, você está batendo, tirando uma vida. Lá, lá, lá. Eles não se prendem a isso. O que eu acho interessante, que dá mais profundidade para você criar uma história. Mas dá para você descer mais no tuborréu. Então, é isso. Gosto da número 4. E é condizente com o que o arcano é desde sempre. E aqui a quinta é o arcano, o que o arcano estuda, aprende, assim, ele faz para o seu próprio benefício. É. Cara, eu vou dar um exemplo aqui muito da minha religião, por exemplo. Minha religião é muito elitista. Ela não é uma religião que ela tem vontade de ser aberta para todos, porque ela não deve ser aberta para todos. Então, esse é um dogma da bruxaria. Nem todo mundo tem a capacidade de. Então, ela é cara, você precisa estudar muito, você precisa comprar livro, você precisa comprar material, você precisa ter tempo, você precisa ter dedicação. Então, não é isso, é igual o Arcano fala aqui. Não é um lugar que abre uma porta de conhecimento, mas é um conhecimento que ele pode ser até acessível, mas a compreensão dele não é para qualquer pessoa. Então, é muito do que o Arcano traz aqui. Né? Então, trabalhar com o oculto não é para qualquer pessoa. Não é como você abrir as portas de um salão no domingo para as pessoas entrarem lá e você falar e elas irem embora depois. Então, é um caminho sem volta. Não tem como você voltar atrás. Então, a partir do momento que o humano abre o olhar para o oculto dentro do arcano, ele não tem como voltar. Se ele quebra esse elo, basicamente ali ele vai viver em paranoia. Porque ele sabe do oculto, ele sabe que existem trevas na cidade e que essas trevas estão ao redor dele e sem uma egrégora por trás, né, como o arcano é, uma sociedade, fica mais difícil você se defender. Então, esse é meio que um paralelo com a magia. Ela não dá para ser aberta para todo mundo.
porque ela pode te levar a lugares que não tem como você voltar, e se você tentar voltar, é um caminho muito arriscado, e você pode se perder na floresta, vamos dizer assim, sabe? Então, eu acho que faz muito sentido eles guardarem esses conhecimentos para eles e manterem para eles. Nem compartilhar com outras orgs de caçadores, por exemplo. Foda-se. Se você quer ter conhecimento, vai estudar. É um meme, né? Você quer ser eu, vai estudar. Basicamente. E isso, tem um comitê, né, de líderes ali para decidir o que pode ser passado ou não. Acho interessante você colocar nesse lugar. Você tem que ter essa autorização. Porque, às vezes, é um caso que precisa, né? E o que a gente vai passar, como a gente vai passar. E aí, tem essa talvez uma edição ali do que pode ser passado ou não, né? Igual eu falo aqui, ó, o nosso dever é salvaguardar este conhecimento e protegê-lo de uma humanidade que ainda não está pronta para recebê-lo. É exatamente isso. Nem todo mundo está pronto para. Quer dizer, quase ninguém. Gosto do programa do Arcano. Acho que ele é bem didático e é bem compreensível para quem quer se ingressar nela. E acho que não é qualquer pessoa que se ingressa nela. Uhum. Então é isso. Você tem que ter você tem que ter qualidades. Acho que você vai ter uma prova para você poder ser um caçador do arcano, o erudito, o que você tem a oferecer, o que você sabe. Acho que eles gostam muito de pessoas que têm essas afinidades com qualidades sobrenaturais. Então, você ser um parente fada, um parente metamorfo, você ser um feiticeiro, um médium, um carniçal, uma pessoa com fé verdadeira, são atributos ali que acho que faz sentido o arcano sugar para ele para poder trabalhar possibilidades. Beleza. Isso, falei muito. Tranquilo. Mas é pra cá. Mas o boteco é pra isso mesmo, pra gente hablar. Agora a gente vai para a última parte sobre a Org Arcano, que tem a ver com as complicações. Enraizada em uma admiração anacrônica e elitista pela academia como um privilégio, Arcanum evoca um sentimento de uma org velha guarda, cujo tempo já se passou. Isso não é bem verdade na prática. Na verdade, o seu tempo está no processo de passar, ao invés de ser como agora um fato consumado. Ainda assim, as bibliotecas apaineladas em madeira da org, a filiação geracional e os costumes inflexíveis fazem a org parecer como uma sociedade secreta de um século passado. Ela luta com isso toda noite, pois um punhado de membros jovens visionários favorecendo as tecnologias modernas e métodos que silenciosamente entram em conflito com os membros envelhecidos, para quem a tradição é a base do programa de estudos. Enquanto possa parecer absurdo esse progresso contra as feitiçarias estranhas ser retido por um punhado de senhores velhos e de barbas grisalhas, com cachimbos de marfim e jaquetas de cetim, nada segue adiante sem o financiamento do contingente de hobbits. São eles que têm o poder, galera. Um orgulho enorme e presunçoso caracteriza muito dos membros das fileiras da Arcano, aonde o desejo individual pelo conhecimento margeia o campo da interferência. Na realidade, a história da Arcano é cheia de arcanistas que se provaram suscetíveis às tentações do sobrenatural, e eles mesmos assumem práticas de feitiçaria, decocção de sangue vampírico e até pactos com aquelas estranhas entidades buscadoras de glamour nas margens da realidade, vide fadinhas. O que eu disse mais cedo aqui, hein? Alguns minutos atrás. Para ser justo, os arcanistas muito raramente querem ser as criaturas em cujos mundos eles voyeuristicamente olham atentamente. Ao invés, eles querem o poder sem os custos. Claro, quem é que não quer, pô? Com o próprio conhecimento sendo uma sede insaciável.
Arcanum tem uma quantidade de rivalidades de longas datas com outras orgs, e uma em particular, adivinha quem? Sociedade de São Leopoldo. Ela não está Pode entrar a Sociedade de Leopoldo, que a gente vai pisar em você. Ela não está acima de usar orgs rivais para avançar seus esforços de coleta de informação, mas até a presente data ainda realizou qualquer coisa tão extrema quanto pilhar os bancos de dados deles. Ou seja, eles ameaçam fazer algo extremo, mas não foram nada além do que pegar dados. O que os membros jovens atribuem ao possível fato de que a guarda antiga não tem ideia do que um banco de dados seja. Não duvido. Como em oposição a qualquer terreno moral elevado. Similarmente, Arcano está desejosa em usar células de indivíduos caçadores em vantagem a seus arquivos de informação, ainda que com menos estrutura que uma rivalidade. Afinal de contas, as células são um pouco mais do que ajuda quando eles não são obstáculos ativos. Galera, em resumo desse texto todo, eu destaco duas coisas. Uma, conflito de gerações que tem ideias opostas. Enquanto que os mais antigos, detentores do poder financeiro, são conservadores, os mais novos estão conectados com as evoluções da humanidade, principalmente tecnológicas, e eles conseguem enxergar para além do que o conservadorismo coloca de barreira visual. E aí eles não conseguem dar um passo à frente porque os antigos barram a parada. E a segundo destaque que eu dou é aquilo que eu já comentei anteriormente. É constante dentre eles o desejo de praticar a magia. E isso, naturalmente, cria também um conflito interno. É isso que caracteriza os conflitos, as dificuldades, tanto para os personagens da Arcanum, quanto para os caçadores de caçadores à revanche, quando forem lidar com eles. Cris, seus comentários. Olha, vem muito um pouco do que meio que eu já falei, né? Mas eu acho que os mais jovens podem muito bem aí trabalhar com tecnologia para pegar essas informações do oculto e digitalizar isso, né? Eu acho que dá para se fazer isso de forma muito benéfica para a organização, até para poder democratizar dentro da própria organização o conhecimento. Mas é um pouco meio que isso também. Os velhos não querem dar todo o seu conhecimento para os mais jovens, né? Porque aí a hierarquia é meio que quebrada. E isso, cara, né? Para quem não sabe, em Changeling, uma fada pode imbuir uma pessoa com glamour. E isso faz com que essa pessoa ganhe capacidades sobrenaturais. Ou chamados ali de presentes féricos. Então, é de uma forma como você ter poderes mágicos. Beber sangue de vampiro, te transforma, né, ali em um carniçal. Então, você tem muito mais tempo de vida para você poder ter mais conhecimento. E magia, né? Trilhas mágicas, núminas estão aí para a gente poder usar. Então, é isso. Tem núminas que são muito interessantes, eu acho que são muito cabíveis para uma org poder ter, principalmente comando arcano, mas tem núminas que são muito obscuras. Então, é meio que isso. Né? Tipo, você teria a númina de cura, né? Porque você está lidando geralmente com perigo, e o arcano não é uma org combativa. Então, no Caçadores Caçados tem muito essa parte que fala que os mais jovens estão treinando mais o físico para poderem aguentar mais os confrontos, porque eles se metem em lugares tipo, né, aquela piada lá do Leônidas dos 300, cara, porra, Leônidas, para de se meter com esses negócios aí, não vai dar tanto, né? Então, você se arriscar a se confrontar com um lobisomem, você, né, tem que ter pelo menos
um físico bom ali para correr, né? É o que você sabe, porque na mão, sair com o lobisomem na mão é complicado. Então, é isso. Acho que é onde essa org ela peca. É não saber lidar com o confronto. Porque nem sempre você vai conseguir passar desapercebido ali, né, cara? E é foda. Né? Como é que você vai enfrentar um vampiro com potência que rasga você no meio? Né? Então, você tem que saber pelo menos atirar. Então, tem eu lembro de ler isso no livro de Caçadores e Caçados, que eles estavam, os mais jovens estavam lidando um pouco mais com atividades físicas justamente para poderem saber se defender em um mínimo, né? Mas, em outra ponta aqui, é isso. Quando um arcanista está na sua célula, ele está bancando a célula os recursos para os caçadores trabalharem para ele. Né? Tá dado aqui. Então, É isso aí, é galera. isso. Bom, fechamos aqui todo o conteúdo de da Org Arcano. Acho que a gente conseguiu dar um amplo panorama para vocês sobre as possibilidades de jogo, seja como antagonista, seja como um potencial aliado para a célula de caçadores. E se vocês quiserem até extrapolar o jogo Caçadores à Revanche, vocês podem talvez usarem outros jogos, Vampiro, Lobisomem e vindouros outros jogos que forem ser lançados depois. E aí a gente vai agora para as considerações finais. Um momento em que o Cris vai dar suas últimas observações sobre essa org, dizer o que ele anda fazendo nas redes sociais e nos canais dele para vocês acompanharem, e ele vai dizer também um até logo. Cris, o espaço é seu. Ó, então só uma dica aqui para vocês que querem saber mais sobre o Arcano, o Caçadores Caçados 1, vocês acham aí na biblioteca do Paulo Coelho, para baixar, porque acho que raramente você vai conseguir comprar esse livro. Se você conseguir comprar de alguém que está vendendo, acho que nem sei se a Devi vende esses livros ainda. Na página 46 começa a se falar sobre o Arcano. Então, dê uma pesquisada lá que vocês vão achar muitas coisas que dá para incrementar nisso daqui. E também tem no Caçadores Caçados 2, né, só que é um livro em inglês, mas nada que um Google Tradutor não possa ajudar você aí a fazer, porque eu fiz assim. Então, tem muita coisa que você pode inserir aqui. Eu acho que essas duas orgs, tanto a Sociedade de Leopoldo quanto o Arcano, é interessante você pegar coisas antigas dos outros livros de caçadores, quanto o Caçador Caçado 1, quanto o Caçador Caçado 2, e na própria. Eu não sei se tem Arcano no Revanche, mas eu sei que no Revanche tem a Sociedade de Leopoldo. Para você poder criar, colocar mais ingredientes nesse bolo aqui. Então, eu acho uma org interessantíssima. Ela é muito plural dentro dela, porque são várias pessoas com desejos de conhecimento diferentes. Diferente de você pegar a Sociedade de Leopoldo, que tem uma diretriz muito norteada, que é vamos destruir o mal. Aqui você pode ter várias nuances do que você quer estudar, do que você quer descobrir, do que você quer inserir para o seu tipo de conhecimento. Então você abre uma possibilidade muito grande, porque o mundo das trevas eles não se resume apenas a esse cenário que a gente, esses cenários que a gente tem, né? Lobisomem, vampiro, mago, fantasma, changeling, múmia, deixa eu não, acho que outra é caçador mesmo. Cada você pensa com cada livro desse ser uma fatia de pizza. Mas entre essas fatias de pizzas tem umas coisas quebradas ali, né? As rachaduras. Tem muita coisa para você pegar ali, tem muita informação que esses próprios universos podem trazer pra gente e muito diverso, né? Muito diverso. Só o livro de Fomori, para mim, aquilo dali
É o livro da Wyrm, na verdade. O livro de Fomora como o livro da Wyrm tem tanta coisa ali para você explorar que você não faz ideia que existe dentro do mundo das trevas, que você fica, sabe? É muita coisa. É um mundo ali. A Umbra é algo, né, que vocês estão fazendo as lore sheets aí acho que de lobisomem. Ou já fizeram, não Já sei. Mas fizemos duas. tem a lore sheet da Umbra, né, Tem. que você descobre que é, caralho, o que é isso, né? O que está acontecendo aqui? Que é um mundo à parte, tá entrando para dentro do nosso mundo, basicamente, né? Vai chegar um momento em que o véu vai ser totalmente escancarado e o mundo espiritual vai ser fundido novamente com o mundo material. E aí? Né? Independence Day, né? Os alienígenas atacando a gente, basicamente isso. Então, existe muita coisa para explorar e acho que o Arcano é a melhor org para explorar isso, para ter o conhecimento disso e arquivar isso. Então, incentivo, sim, façam uma mesa de Arcano, que ela é maravilhosa. Obrigado por ter me possibilitado estar aqui hoje fazendo essa org. Eu gosto muito do Arcano. Se eu não me engano, eu acho que tem um livro do Arcano em inglês. Vou pesquisar e ver. Mas acho que tem um livro sobre o Arcano, um suplemento. Acho que deve ser aqueles livros de 100 páginas, assim, que o Uhum. Mundo das Trevas fazia, e é velho, não é recente. Porque o Arcano ele pode estar inserido em todos os universos. Eles podem estar pesquisando todos os universos ali de Mundo das Trevas. Então, eu acho que ele meio que possibilita muitas coisas. E é um órgão foda, 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 foda. Então, eu acho que ter um arcano dentro da sua história dá uma nova camada para ela. Uma camada que vocês não estão preparados, inclusive, para lidarem com ela. Que às vezes o arcano tá pagando ali para uma célula investigar, né, a célula de caçadores investigar alguma coisa que eles não têm noção do que eles estão lidando. Né? Então, é isso. Gosto muito, inclusive, amo, sou arcanista e, inclusive, quero jogar de arcano em alguma mesa. Então, ferrar ou trazer o conhecimento para todos. E eu estou narrando 3 mesas de caçadores, inclusive. Duas lá no meu canal e uma lá no Flecha Mágica, que a gente começou em um mês. Então a gente tem sessão zero. Nessa sexta agora teve primeira, primeira sessão. Então, se vocês quiserem ir lá assistir. Hoje, domingo, que a gente está gravando aqui no domingo, vou estar no meu canal narrando umas mesas de caçadores e Yakuza. Então é uma galera oriental, que é um outro lugar também de Mundo das Trevas muito interessante a ser explorado, porque traz criaturas que não estão no nosso cotidiano aqui. Então, eu gosto muito do Mundo das Trevas da Ásia, porque traz essa outra visão, esse outro lado que existe e que é incrível. E acho que a outra mês a gente deve voltar depois do carnaval de caçadores. E assistam a mesa de Pedro Vaicos também, que é comigo, com a Domi, com a Listra, e as mesas aqui do Flecha também. Do Haga, que. Você acha que você tem uma mesa de caçador ou duas, Haga? Uma. Uma mesa que é com um povo doido. Então vai lá, velho. Que estavam fazendo umas coisas meio esquisitas ali. Eu falei, essa galera vai rodar. É isso. Muito bom. Valeu, Cris. Tá aí mais um vídeo comentado aqui na botecagem do World of Darkness. Já adiantando para vocês, quando retornarmos aqui para falar novamente, continuaremos falando de mais uma org presente no livro, e dessa vez Polêmica. é, Polêmicas. é a org BOP do Rio de Janeiro, que é uma boss localizada lá na cidade. Que quem já deve ter visto no suplemento Segunda Inquisição de Vampiro à Máscara,
o BOES tem 5 representações no Brasil, que são batalhões de operações especiais. E uma delas está no Rio de Janeiro, que é o BOP. E aí a gente vai estar falando sobre o texto em torno dessa org, que é já logo de cara dizendo para vocês que é uma org combativa militar. Então se preparem, estaremos aqui conversando sobre ele. Agora, para finalizar... Posso dizer que poderia ter sido muita coisa, mas infelizmente eles não fizeram uma consulta de campo antes, então eu estarei aqui para falar mal. Olha! Então tá aí mais uma org passada. Semana que vem a gente vai voltar aqui para falar de lobisomem. Então aguarde e confie. Então, para fechar, peço para que o Cris, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.